comunidade Duplo Expresso! Hoje nós vamos falar sobre a importância de resgatarmos a nossa soberania popular, que foi sequestrada. Um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito é a soberania popular, explícito no parágrafo único do artigo 1º da nossa Constituição Cidadã de 1988, que diz: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Portanto, não existe essa cisão entre sociedade e política. Essa falsa oposição é criada midiaticamente para solapar a nossa soberania popular, ou seja, esvaziar a participação popular na política. A criminalização da política através da grande mídia em tempos de Lava Jato é uma estratégia que serve para excluir o povo de sua livre determinação e substituir o seu autogoverno pelo governo das finanças, ou seja, o governo das grandes corporações para as grandes corporações. A política, vista como inimiga e não como espaço de luta para a concretização do projeto constitucional de consolidação dos direitos fundamentais de todos, viabiliza a captura do Estado pelos mecanismos de mercado, que objetiva transformar o público em privado, ou seja, os interesses privados dos grandes grupos econômicos passou a ser tratado como se fosse interesse comum, expresso em frases que escutamos muito, como: privatiza tudo, porque vai acabar com a roubalheira. Entrega tudo para os Estados Unidos, porque eles são honestos e trabalhadores. Esse complexo de vira-lata é reforçado pela grande mídia, boca do capital financeiro, que constrói mentalidades na lógica mercadológica, avessas à política, ao comum, e impõe a ditadura do eu, do cada um por si, da competição, que nega, portanto, o comum, as preocupações para além do seu próprio benefício. O comum foi substituído por posturas narcísicas. A transferência do poder real de decisão política da arena democrática para os grandes grupos econômicos ocorre por intermédio do sistema de justiça, que interditou a política, que é o nosso único espaço de luta por uma vida digna para todos. Hoje, a nossa democracia virou só uma carcaça, ou seja, continuamos com o formal funcionamento das instituições, mas a nossa democracia material, a concretização dos nossos direitos e garantias fundamentais, o coração do nosso Estado democrático de direito, foram feridos de morte. Cláusulas pétreas da nossa Constituição foram aniquiladas, como o princípio constitucional da presunção de inocência, assim como no Estado nazista, que se apresentava como um Estado de direito com limites legais ao exercício do poder, mas esses limites eram meramente formais. E no Brasil, os cínicos não dizem que as instituições estão funcionando normalmente? O Ministério Público e o Judiciário são órgãos do Estado, não são agentes políticos, pois não são emanados da soberania popular. Essa burocracia estatal não fala em nome do povo. O povo já definiu a função democrática dos juízes na sua Constituição, que é a função contramajoritária de proteção dos seus direitos e garantias fundamentais. Mas o que tem acontecido é a instauração de verdadeiros tribunais populares nazistas, onde se julga em nome das maiorias de ocasião, forjadas midiaticamente, onde membros do Ministério Público se reúnem e fazem 10 medidas contra a Constituição, dizendo que são medidas populares e que agem em nome do povo. Que povo é este que eles representam? Deve ser a sua classe corporativa? Traindo a função que o povo lhes atribuiu de proteção dos seus direitos individuais. E faltando 4 meses para as eleições, a presidente do Supremo Tribunal Federal resolveu pautar um mandado de segurança de 1993 que pode mudar o sistema de governo brasileiro
do presidencialismo para o parlamentarismo. Novamente, o Supremo Tribunal Federal interditando a política e solapando a nossa soberania popular. Essa passividade com a qual as pessoas abriram mão da sua liberdade de se autodeterminar para se submeterem à tutela do voluntarismo judicial, sem legitimidade democrática e sob uma forma despótica, demonstra o grau de infantilismo da sociedade brasileira, que prefere se desobrigar de avocar para si a perspectiva de dirigir a si mesma para ser comandada por uma autoridade que tomaria para si a decisão sobre o seu destino. Não é por acaso que uma parcela da sociedade brasileira defende a volta da ditadura militar e se ajoelha e clama pelo retorno do tacão, pelo retorno do cajado. Não suportam o peso da liberdade de exercer a sua cidadania e preferem entregá-la nas mãos de uma autoridade absoluta e serem emudecidos e tutelados, tal como um rebanho, grato e obediente. E por isso se deixa dissolver numa coletividade, despersonalizando-se e deixando-se conduzir pela mão forte de pseudos heróis, salvadores da pátria, benfeitores da humanidade, ao anônimo papel de instrumento a serviço de fins que sacrificam as nossas liberdades, os nossos direitos individuais concretos, alimentando totalitarismos de todas as espécies. Já dizia o poeta, infeliz a nação que precisa de heróis. A importância de resgatarmos a nossa soberania popular é para que o povo tome as rédeas do seu futuro através da política e não fique à mercê dos interesses corporativos, de juízes e promotores, que pela estabilidade de seus empregos e blindagem corporativa conformam um instrumento perfeito para impor a ditadura do mercado, sequestrando o nosso autogoverno e relativizando os nossos direitos e garantias fundamentais, quando estes se configuram um obstáculo para a sua dominação. Lutar por Lula livre é lutar pelo rompimento dessas travas que impedem o real exercício da nossa soberania popular. Até o próximo Direito ao Ponto, aqui no Duplo Expresso.